um salão pequeno, por exemplo, você consegue hoje realmente pagar um consultor, pagar alguém para poder, além da contabilidade, ou pagar um advogado, todo o suporte que a gente precisa para estar funcionando, né? Para crescer, inclusive. E com a inteligência artificial, não, ela veio e ela está revolucionando. Então, por que não, né, a gente realmente mergulhar, trazer todos os números que a gente precisa hoje, ter esse apoio dentro da tecnologia para o nosso salão de beleza crescer. Apresentar um pouquinho, eu hoje trabalho com salões de beleza também, nossa rotina aqui é salão de beleza o tempo inteiro, né? Como todos, eu vou falar um pouco em São Paulo, mas em São Paulo é isso, de terça a sábado, e claro que o final de semana ele é muito mais corrido do que no começo da semana, né? Mas independente disso, no começo da semana a gente está ali analisando o número, vendo o cliente que voltou, que não voltou, cliente que precisa de suporte, contrato de noiva. Então a gente tem uma logística muito grande, né, nos salões de beleza. E a inteligência artificial está vindo para abraçar tudo isso de uma forma incrível, né? Por exemplo, eu não trabalhava com gerenciamento de meta, né? Porque é muito rápido trabalhar com gerenciamento de meta. No passado era assim, a cada mês o nosso profissional recebia meta e de repente tinha que estar atualizando isso toda semana e busca no sistema e joga pro Excel, e do Excel fala para eles, né? Ó, seu número tá assim, como é que tá? E ter aquela competição saudável, né? E isso para mim era uma logística fora da realidade, porque passava muito rápido e você já tinha que atualizar, então assim, você vivia praticamente para fazer uma coisa dessa. E aí, com a inteligência artificial, isso tudo ajudou demais dentro do processo. Então, nisso hoje, o que eu queria ver e mostrar realmente para vocês, né? Que não adianta, de repente, o salão tá cheio, simplesmente o salão tá cheio, e a gente não conseguir, né, entender se a nossa margem tá sendo ok, se a gente está tendo lucro operacional, como é que tá o nosso estoque, né? Então, assim, não adianta a gente só sair o tempo inteiro, fecha a comanda, abre comanda, fecha a comanda, abre comanda, e você não tá realmente olhando para o seu negócio, olhando se ele tá saudável agora e se ele vai estar saudável depois, né? Então, assim, a gente planeja, às vezes quando você não arruma a sua estrutura, você só vai de repente, olha, eu só quero cliente novo, eu só quero profissional novo, eu só quero cliente novo. Então você não arruma a sua casa para poder realmente ir atrás do seu modelo ideal de trabalho, né? Então, como gestora, a gente tem essa responsabilidade grande de arrumar a casa para poder crescer. E eu acredito que ninguém está nisso para não crescer, né? A gente está para realmente fazer o nosso tempo, o nosso trabalho prosperar. E falando de salão de beleza, muita gente vem sonhar com a gente ou trabalha junto com a gente, né? Então precisa realmente estar nessa vibração e estar entendendo que você está fazendo um trabalho realmente de crescimento, né? Então, não adianta o nosso salão estar cheio e a gente não está entendendo como é que está funcionando o nosso financeiro e todos os setores. Hoje, a inteligência artificial, a gente está testando em tudo que é setor dentro do salão, tá? Então, o que vocês me perguntarem aqui, eu vou falar que eu já testei, porque a gente está testando muito e trazendo resultados muito, muito interessantes, né, para dentro do salão de beleza. Então a gente não fala só de a gente vive inteligência artificial também, tanto na gestão de pessoas quanto no dia a dia com resolução de cor, né? Então é muito interessante realmente a gente explorar isso. A internet, ou a inteligência artificial, ela não é só um textinho não que a gente coloca ali e tem um texto para ir e voltar para colocar na legenda do Instagram. Não, a gente precisa sim aprender para poder explorar e ter o melhor dela para o nosso negócio, porque quanto mais qualidade a gente trouxer, né, para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso salão de beleza, é incrível, tá? Então assim, eu queria testar com vocês hoje, mostrar um pouquinho aqui
de um prompt, tá? Que eu testei, ele é muito tranquilo, básico. Cada pessoa hoje tá dentro de um nível de salão. Tem uns que fatura 5 mil, outros que faturam 10, 20, 40 mil. Então, assim, cada um tem uma estrutura. E a inteligência artificial, eu falo que ela é democrática, ela é para todos, né? Não importa o seu tamanho, ela vai te ajudar. Né? Então, assim, se você tiver uma estrutura grande, gigante de profissionais, você vai conseguir que ela te ajude. E é o meu caso. Hoje eu tenho salões de beleza e, assim, minha equipe grande nos 2 salões. Então, a gente testa realmente. Mas quando também a gente precisa fazer a utilidade para uma pessoa só, ela é incrível. Então, quanto mais você tiver mergulhado nisso, mais você vai tirar proveito da inteligência artificial em prol, né, de você e também em prol do seu negócio. Então, a gente tem um prompt aqui que eu tô pedindo para IA para que ela haja como um consultor financeiro, tá, em negócios de beleza, tá? Eu tô pedindo que ela avalie o nosso fluxo de caixa e eu tô aqui usando alguns números fictícios para mostrar um pouquinho para vocês como é que isso funciona. E, gente, pensa, quando a gente vai se formar, né, é criança, adolescente, passa aí pelo processo de estudar, ensino médio, depois escolhe uma faculdade, ou não escolhe faculdade, de repente vai ser profissional e estuda e se aprofunda em colorimetria, e vai ser um profissional incrível, né, e vai ser ok. Então, assim, olhando um pouco para o nosso negócio da beleza, quanto mais especialista você for, de repente, em fazer cor, ou ser especialista em colocar alongamento, ou em unha de gel, você está dedicando o seu tempo para aquela especialidade. Então, é óbvio que a gente não é bom em tudo que a gente faz, né? A gente, de repente, tem um negócio, mas pode ser que você não foi formado em administração, que você não foi formado em algo específico. Então, assim, quando a gente é dono, a gente passa anos aprendendo sobre o nosso negócio. A gente erra, a gente aprende, depois não cai de novo naquele erro, mas, assim, é uma vida constante de aprendizado, né? Então, quando a inteligência artificial veio e ela o tempo inteiro ela vai aprendendo com as suas situações, com o seu jeito, né? Então, pode ser que você não entenda tanto de financeiro, que você, de repente, fala, eu só quero trabalhar, quero ter cliente, vamos lá. Mas é importante olhar e ver se está saudável, tá? A tua operação, porque senão a gente está trocando figurinha. Esse prompt que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, então ele tem aqui, ó, haja como um consultor financeiro especializado em negócios da beleza, analise o meu fluxo de caixa com base nas seguintes informações. E aí eu tô mostrando para ele qual que é a minha receita total mensal, custos fixos que eu tenho. Então, pode ser que você seja um salão super organizado e que você tenha lá no seu sistema todos os lançamentos, né? Então, assim, quais são os seus custos fixos, aluguel, esteja tudo lançado num RP que você tenha. Ou pode ser que você, de repente, use uma planilha de Excel para poder estar lançando esses números. Ou pode ser que você seja um salão que você não lança nada, absolutamente nada, tá? E posso te dizer que a maioria dos salões, eles entra dinheiro, paga a conta e não tá olhando no detalhe ali da operação. Então, é importante pelo menos você conhecer os seus números, tá? Uma planilha de Excel também seria excelente, você de repente está planilhando e entender qual que é o seu custo fixo, né, que é aluguel, energia e custo variável também, né? Então, assim, quais são os custos que você tem? Qual é o seu ticket médio dentro do seu espaço da beleza? Quer dizer, quanto que você cobra da cliente dividido pelo número de clientes que você atendeu? Qual é o desconto normalmente que você dá para essa cliente, né? Então, isso são informações importantes. Eu estou trabalhando aqui, então, com esse prompt que tem alguns itens, tá? Eu estou trabalhando para fazer essa simulação com um salão que fatura 60 mil, que tem custos fixos de 18 mil, tá? De aluguel, energia, que tem custos variáveis de 28 mil e um ticket médio de R$150, mais ou menos, tá?
Ele está considerando também o valor de estoque, que eu tenho estoque parado de R$10.000 e uma porcentagem de produtos que estão assim parados, sem uso, tá? Porque isso acontece muito em salão de beleza, né? Então, são decisões importantes. Se você conhece os seus números, provavelmente você faria escolhas melhores, tá? Faria escolhas no sentido, posso comprar agora e estocar? Porque nós recebemos visitas, né, dos representantes com uma super oferta esse mês, com uma super promoção no próximo, mas será que faz sentido, né? São escolhas que poderiam estar pautadas dentro dos dados, dentro do seu número. Então, por exemplo, você está olhando como normalmente é o seu movimento em setembro, outubro e novembro, que realmente compense você ter aquele produto ali, né? Então, são informações que você pode, de repente, estar conversando e estar dividindo com, eu vou dizer, a sua quase alma gêmea, inteligência artificial, que te conhece os números do seu negócio da beleza. Tá? E aí eu tô pedindo para ele assim um diagnóstico, depois de entregar esses números para a inteligência, tô pedindo para ele 5 coisas aqui, ó. Olha só, eu tô pedindo um diagnóstico dos maiores vazamentos de dinheiro, priorizar descontos, coisas que estão mal estruturadas, desperdícios de produto, né? Então assim, para ele, eu tô pedindo algumas informações para ele aqui. Uma sugestão prática para aumentar a minha lucratividade já no próximo mês, porque a gente entende que por mais que você tá ali conversando com um especialista, ele vai falar para você, vai por esse caminho ou vai por outro caminho, não é amanhã que tá pronto, mas estamos pautados em quem realmente está conhecendo o seu negócio, tá bom? E aí eu tô pedindo para ele aqui orientações de médio prazo também. Então assim, a gente tem a curto prazo, a gente tem a médio prazo e que ele faça alguns cenários comparativos, né? Como ficaria o lucro se não houvesse descontos? Quantas vezes a sua cliente tá aí, ela pede um descontinho. Isso pode virar um hábito. Esses descontos, eles têm realmente um porquê, né? Eles têm, lá no final do seu mês, esse desconto vai somar e você vai saber quanto você tá dando de desconto para essa cliente, tá bom? Então, toda a informação, tudo que a gente toma de decisão vai ter esse reflexo automático dentro dos nossos números, tá bom? Então, eu copiei esse prompt aqui, ele tá pronto, tá? Eu vou, inclusive, disponibilizar ele, acho que ainda essa semana no Instagram. Então, quem quiser testar esse prompt pode copiar, colar e fazer essa aplicação dentro do seu salão. Troque os números, coloque os seus números lá e comece a testar, né? Porque o mais importante é começar a utilizar, isso é o mais importante, tá? Então eu vou até abrir um novo espacinho aqui, uma nova conversa no ChatGPT. Vou colar esse prompt aqui, vamos lá. Então, eu tô pedindo para ele, e tô dando esses números, né? Então, fazendo uma simulação com um salão de 60 mil, como eu falei para vocês. Vamos lá. Novo chat. E, gente, quando você é usuário da inteligência, você é o tempo inteiro pensando junto com ela. E não acha que você vai ficar menos inteligente, não, de forma nenhuma. Você começa a abrir janelas, né? E a conversar com ela e realmente explorar mais todas as alternativas. Vamos lá. Olha que legal, caiu a minha internet. Vamos ver se ela volta aqui. Espera um pouquinho. Caiu a internet, acho que vai pra aí. Vamos ver aqui. Aqui caiu um pouquinho, vamos lá. Tá ligando de novo aqui, tá voltando. Acho que foi.
assim mesmo, no ao vivo a internet até, tá vendo? Vamos lá. Agora foi. Vou mostrar a tela aqui pra vocês, olha só, vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó, trazendo pra cá, então, esse prompt, tá vendo? Aqui com as informações, a receita total mensal de 60 mil, custos fixos, custos variáveis, desconto e promoções aplicadas no final do mês. Então, eu tô pedindo para ele, então, fazer esse diagnóstico. A gente vai simplesmente, por isso que a gente fala, né, gente, que assim, vou dar um enter aqui, vou deixar ele tá processando, para ele trazer essas informações pra gente. E por isso que a gente fala que, assim, qualquer pessoa hoje pode utilizar o ChatGPT, porque a ideia é que a gente realmente mostre para vocês prompts e informações e como usar, porque a gente já está testando e, cara, pra gente é incrível se isso também surtir resultado para vocês, né? Então, traz as suas informações do salão realmente, aplica em prompts estruturados que a gente está testando e começa a entender o que é a devolutiva e começa a conversar, entender o quanto isso vai poder te ajudar dentro da operação, tá? Então ele foi trazendo aqui, ó, olha que legal, diagnóstico dos maiores vazamentos de dinheiro, desconto mal estruturado, tá? Você está abrindo mão de 6,6% do faturamento bruto. Se esses descontos não forem estratégicos, exemplo, por que estratégico? Aumentar o ticket médio ou fidelizar o cliente. Eles corroem diretamente o seu lucro. Então ele fala o seguinte, se for para ser estratégico dentro do nosso negócio, quando a gente vai quando a gente vai, vamos lá, quando a gente aumenta esse ticket médio, a gente vai logo de cara, tem que entender o porquê que a gente está fazendo isso, né? Por que a gente está fazendo? Então, de repente, é aquela cliente estratégica que a gente realmente convidou para vir com desconto, né? Então, a gente sabe que a cliente de primeira vez, ela é uma cliente um pouquinho mais cara. Então, tem um porquê. Mas não para todas as clientes que estão no recorrente. Isso é importante que não tenha. Aí, ele diz o seguinte também, estoque parado, R$3.000. Produto sem giro. Então, assim, dinheiro parado é dinheiro morto, né? Então, assim, significa que 30% do seu capital de giro em estoque, ele não tá te trazendo retorno, ele tá parado, tá lá com a data correndo e vencendo, né? Então, também tomar muito cuidado com esse ponto, na verdade, né? 30% de dinheiro parado é muita coisa. Bom, ticket médio, ele falou aqui, ó, considerando o porte da operação, o ticket médio poderia estar em torno de R$180 a R$200. Olha que análise incrível. E aí, assim, será que é um problema de vendas interno? Então, ele já está trazendo uma média de mercado para que a gente fale, cara, eu estou um pouquinho fora da média. Olha que análise interessante. Essa diferença gera perda de potencial de receita sem precisar aumentar a quantidade de cliente. Então, assim, ou tem preço que não está alinhado, né, com a região, ou estão deixando de cobrar alguma coisa. Algum diagnóstico precisa ser feito. E isso porque ele está falando só do ticket médio aqui. Vamos lá. Desperdício de produto, tá? Então, assim, tomar cuidado muito com desperdício de produto. Ele vem pautando essas informações. Item 2, sugestão prática para aumentar a lucratividade já no próximo mês. Então, ele fala o seguinte, isso lembra, a médio prazo? Então, vamos lá, ele fala assim, ó, ajustar a política de desconto e aumentar o ticket médio. Então, assim, médio prazo, limite de desconto no máximo, olha só, 50% do custo do cartão de crédito. Então, aqui ele está dando alternativas onde você precisa fazer ajustes. Então, assim, ó, se a taxa é 4%, o desconto máximo é de 2%, tá vendo? Troque desconto por benefícios agregados. Exemplo, em vez de R$20 de desconto, ofereça tratamento de brilho.
tá vendo? Um serviço que tratamento de brilho mais a escova, né? Como um combo. Então ele vai te trazendo muitas informações, tanto sobre cartão de crédito, sobre desconto, sobre plano, sobre pacote, e aí você vai realmente amadurecendo essas informações, tá? Ele fala, cria um pacote de serviços, tá vendo? Se 30% dos clientes migrarem para ele, o ticket médio já sobe de 150 para 170. Então, é um trabalho também interno dentro do salão de oferecer, né, esse trabalho. E aí a gente pode entrar em outras frentes, que seria fazer abordagem pelo WhatsApp, ou de repente um comunicado já na bancada, e também preparar o profissional. Então, assim, quando é muito complexo, né? A gente pensa na ação aqui, mas para que ela realmente se converta no aumento do ticket médio, precisa realmente muito do time, né, para poder acontecer essa virada. Precisa da recepção, a cliente precisa saber, ela precisa ser informada, tá bom? Vamos lá, orientação a médio prazo, então revisar a política de comissões. A gente sabe que pode ser que você esteja muito fora do mercado, ou a gente sabe também que muitas vezes a contratação vem e vem com uma negociação diferente. Então, assim, se acontece isso, você precisa realmente equilibrar para que você consiga pagar essa comissão, sim, que foi negociada, mas precisa olhar que também o seu salão esteja saudável, né? Tem que faturar para poder realmente tá com um salão saudável, tá bom? Contratar novos profissionais também é importante. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, na inteligência artificial a gente conseguiu rodar um investigador aqui fazendo análise de mercado, então assim, muito, muito interessante, né? Porque assim, tem várias pessoas que às vezes atendem perto de você, que tá num prédio, que tá numa sala, então fazer um pouco essa análise de mercado também é muito importante para o teu negócio, tá bom? Gestão de estoque, que a gente já falou, implementar controle, cada produto deve ter um turnover aí de 45 dias, aí ele precisa girar dentro do estoque, né? Então são dicas importantes para poder funcionar. Vamos lá, ele traz aqui cenários comparativos. Se não houvesse descontos, olha só, ele pegou na história dos descontos, a gente teria aqui um lucro líquido a mais passaria de 10 para 14 mil nessa simulação de faturamento, tá? Aqui, ó, gente, o som do salão. Se reduzíssemos 50% do estoque parado, em vez de 3 mil parado que tinha para 1.500, o lucro líquido poderia subir de 10 para 11,5. Então, assim, se a gente somasse o que ele está falando das duas operações, que seria o controle dos descontos e mais a diminuição do estoque, a gente teria aí uma margem super interessante para estar aumentando o lucro, né, no nosso final de mês aqui. Então, a gente consegue trabalhar depois desses números para que fique visual, pede para ele assim, olha, entendi, super ok, vamos então trabalhar um gráfico para que eu consiga mostrar isso melhor para a equipe. E aí você continua nessa frente aí junto com a inteligência artificial, e ele vai te dar todos os dashes, e os dashes são os dashboards, que são os desenhos, né? A gente costuma falar o seguinte, que quando a gente vai dirigir, não dá para... Imagina se quando a gente estivesse dirigindo, não estivesse passando aqui no nosso painel do carro tudo escrito, não dá. Então, por isso que a gente tem lá o velocímetro, tudo muito colorido, porque a gente consegue olhar e consegue rapidamente tomar atitudes rápidas, olhando ali, vermelho, verde, tipo, você consegue entender o que está acontecendo com a situação do carro, enquanto você está com a atenção toda voltada ali. Então, aqui também é a mesma coisa, a gente pede para ele, olha, eu quero um dash com todas essas informações para que eu possa entender. Eu vou pedir para ele aqui rapidamente, e eu vou mostrar para vocês só como que ficaria isso. Então, assim, na sequência, por favor, me mostre isso de forma visual. E aí eu vou pedir para ele, então, fazer essa abordagem. Só para falar para vocês, normalmente ele está aqui fazendo, a gente trabalha muito com o método que a gente chama de método claro, tá?
E é assim que a gente cria os nossos prompts. Quando você vai acompanhando aqui na nossa página, que você vai ver que a gente trabalha muito com o método Claro. E a gente diz quais são o contexto que a gente quer, quais são as limitações, né, as atribuições, para que a gente consiga formular um prompt. E aí, para qualquer assunto, a gente consegue desenvolver muito melhor e tirar informações muito precisas e muito preciosas para a gente da inteligência artificial. Porque ela é uma base de conhecimento linda, né? Só que a gente precisa saber fazer a pergunta certa para poder extrair o melhor dela, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou mostrar para vocês o dash que eu pedi para ela e ela trouxe. Olha só. Então eu falei para ela aqui, ó, me traz como que tá a receita, os descontos, os custos fixos, variáveis e quanto seria a simulação, tá vendo? Olha, seria 10 mil o lucro líquido aqui nesse caso, tá vendo? E aqui ele traz o cenário comparativo, olha isso. Então, ou 10 mil, ou 14 mil, ou 11,5. E é claro e é óbvio que a gente sabe que isso é uma informação, o nosso resultado do final do mês, ele é a soma de todos os dias, né? Das nossas decisões. Então, assim, quanto que vai ter de desconto para cliente, né? Então, são informações que hoje, no começo do mês, a gente não sabe falar como é que vai ser o nosso número lá na frente, mas estar pautado em decisões vai muito nos ajudar a ter essas informações, tipo, realmente eu posso ou não posso trabalhar com desconto? Qual o valor, até que ponto eu posso trabalhar? É para conquistar um cliente novo ou é para manter os que tá na casa? Então, assim, super importante isso, tá bom? Então, eu acho que é isso, era para mostrar realmente para vocês como é que a inteligência artificial pode ser o nosso parceiro em tomadas de decisão, tá bom? Acho que é isso. Tem mais uma coisa, Bru? Acho que é isso. De repente deixar claro que às vezes, mesmo um cara sendo um salão pequeno, você está mostrando como que a IA traz toda essa inteligência. É isso, já falei lá no começo que assim, não importa o seu tamanho, né? Você vai conseguir ter um companheiro aí para poder te ajudar no seu sonho, no seu salão de beleza, no seu negócio da beleza, para que você realmente não perca tempo. E perder tempo é muito triste quando a gente olha para trás de repente e vê que você está trocando figurinha, sabe? Então, ele te direciona realmente para os seus objetivos, tá bom? Aproveitar para convidar-nos para a jornada IA. É isso aí, a gente vai ter uma jornada IA que vai ser dia 13 de outubro, né? O Bruno tá aqui me lembrando, então dia 13 de outubro a gente vai ter essa jornada para falar de inteligência artificial para o setor da beleza, né? E o que a gente pode fazer? Testar e testar muito. Tá bom? Então, te convido e te espero lá no dia 13 de outubro. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.